Querido aluno, querida aluna, aqui é a professora Andresa Bello. Nós vamos estar agora no nosso segundo encontro do módulo de Sociologia e Filosofia da Educação, tá bom? Vamos dar continuidade, né? Continuidade hoje à nossa apostila. Como vocês já conhecem, coloquei aqui nos nossos slides a nossa apostila e coloquei algumas informações adicionais, informações que estão na nossa apostila, mas trouxe aí alguns significados. Espero que você possa assistir todo esse vídeo, realizar ali todas as atividades que serão postadas dentro da nossa plataforma, tá? Qualquer dúvida que você tiver, pode me procurar lá no chat, né, no bate-papo privado da nossa plataforma, ok? Vamos lá, gente. Primeiro slide aqui. Hoje nós vamos começar falando, né? Semana passada nós falamos mais sobre a questão da sociologia. E hoje, além de falarmos sobre a sociologia, nós também vamos aí estar falando sobre a questão do significado da filosofia. Isso aqui é muito importante, tá? Tanto que alguns pontos eu grifei aí em vermelho, quer dizer, é uma parte importante da sua apostila. Gostaria, inclusive, que você fizesse essas mesmas marcações na sua apostila também, para que você possa estar estudando para sua prova, tá ok? Então vamos lá, gente. Filosofia da educação. A gente precisa sempre entender o significado daquilo que nós estamos estudando. Nós vimos na semana passada o significado de sociologia e hoje nós vamos estar aí vendo o significado de filosofia, tá? Inclusive, no próximo slide, vou trazer o significado da palavra em sua origem, porque é uma palavra que tem origem ali numa palavra grega e que tem o seu significado, tá? Então, vamos lá. Significado da filosofia. Filosofia, ela é um corpo do conhecimento constituído a partir de um esforço que o ser humano vem fazendo de compreender o mundo e dar-lhe um sentido, um significado compreensivo. Para mim, a filosofia, trazendo assim uma explicação nesse trechinho, é a inquietude, né? A inquietação do ser humano em querer ali achar, né, soluções, racionalizar, trazer razão a todas as coisas que existem no universo. Vocês já devem ter me ouvido falar que o que nos diferencia no mundo não é a inteligência, porque já foi constatado que outros animais, eles também possuem ali sua inteligência. Você chega pro cachorro e fala assim, ó, não entra, não entra, não entra. Depois de tanto tempo, você vai reparar que o cachorro, ele realmente não vai entrar dentro da sua casa. Um exemplo. Isso é um tipo de inteligência. Nós estamos vendo ali, por exemplo, um papagaio que ele repete as palavras, isso é inteligência. Então, nós não somos os únicos a serem inteligentes. O que nos diferencia, né, no planeta Terra é a nosso poder de raciocínio. Nós somos seres racionais. Nós atribuímos razão, nós queremos entender o porquê de todas as coisas, tá? Então, a filosofia, ela tem a ver com isso, tem a ver com a questão da inquietação da mente humana em buscar ali a razão para todas as coisas. Filosofia é um corpo de conhecimentos, né? Em filosofia significa um conjunto coerente e organizado de entendimentos sobre a realidade. Conhecimentos esses que expressam o entendimento que se tem do mundo, a partir dos desejos, anseios e aspirações. Então ele procura ali entender o porquê que o mundo é do jeito que o mundo é, né? E a partir de quê? A partir dos desejos da humanidade, dos anseios que a humanidade vem ali apresentando, assim como as suas aspirações. O que é a aspiração? É aquilo que a pessoa deseja ser, né? A que caminho da evolução a humanidade tem tomado, tá? Assim, podemos dizer que a filosofia ela cria aí um ideário que norteia a vida humana em todos os seus momentos e em todos os seus processos, tá? Nesse sentido, gente, a filosofia é uma força, é um sustentáculo de um modo de agir, ou seja, aquilo que traz uma base, né? De como a gente deve agir na sociedade também, por que não, né? É uma arma na luta pela vida e também pela emancipação humana. Lembrando, gente, que o ato de pensar, né, muitas das vezes ele é reprimido e a filosofia, ela é contra isso. Ela é a favor de quê? De que venhamos aí constantemente buscar cada dia mais essa habilidade que já é nata do ser humano, que é o raciocínio. A gente deveria
buscar estimular nós mesmos a estarmos aí constantemente raciocinando, buscando razão, estudando, lendo, assim como também incentivarmos, por exemplo, como professores, os nossos alunos, nossos futuros alunos, a raciocinarem, a buscarem razão, a filosofar. Em síntese, gente, a filosofia ela é uma forma de conhecimento que, interpretando o mundo, cria uma concepção coerente e sistêmica que possibilita uma forma de ação efetiva. Esta forma de compreender o mundo tanto é condicionada pelo meio histórico, como também é seu condicionante, ou seja, tanto somos condicionados, recebemos ali influências no meio onde nós estamos inseridos, como também nós temos a possibilidade e a capacidade de influenciar o meio em que nós vivemos também. Nós temos a capacidade de influenciar a nossa cultura, a nossa política e por aí vai. Ao mesmo tempo, pois é uma interpretação do mundo, e é também uma força de ação. Ao mesmo tempo que a filosofia ela interpreta o mundo, ela também tem ali a sua força de ação, porque uma vez que nós interpretamos, nós temos ali a capacidade também de agir em torno daquela realidade que nós estamos estudando, tá bom? Trouxe aqui para vocês, né, tem até a imagem de Sócrates, e trouxe para vocês o termo do que é filosofia e o que é filósofo, tá? Filosofia é uma palavra de origem grega, tem ali a junção de duas palavrinhas, filo ou filia, que significa aí amizade ou amor fraterno, né? E temos aí Sofia, que significa sabedoria. Então, juntando as duas coisas, né? Filosofia, filo mais Sofia, ou filia mais Sofia, nós temos aí a interpretação de que seria amor à sabedoria. E o filósofo? O filósofo é aquele que ama a sabedoria, que tem amizade pelo saber, que deseja saber. Então, se você se enquadra nessas três aqui, ou uma dessas três, você pode ser considerado, sim, um filósofo. Se você é uma pessoa que ama a sabedoria aqui no sentido de conhecimento, né? Tem amizade pelo saber, ou deseja dentro de si, incessantemente, a busca dos conhecimentos, da sabedoria, dos saberes, você pode ser considerado também um filósofo, tá bom? Aplicações da filosofia na educação. Por que nós podemos aí utilizar, por que ela é tão importante, a filosofia dentro da educação? Lembre-se que a filosofia e a sociologia são duas matérias, né, duas disciplinas que por muitas vezes já foram tentadas aí serem retiradas do currículo escolar. Por que será? Será que é tão perigoso assim colocarmos o ser humano para pensar? Obviamente, se a gente acabou de ver ali que a partir do momento que a gente começa a pensar, nós não só interpretamos, mas nós agimos na realidade, imagine se cada pessoa que interpretar a realidade decidir agir sobre ela. Será que realmente o mundo estaria como está hoje? Será que hoje existe uma manipulação, né, do conhecimento para que as pessoas elas apenas reproduzam, apenas fiquem quietas porque não pode, né, fazer nenhum tipo de questionamento? Será que é muito mais favorável nós termos pessoas que não tenham conhecimento de fato? Essas questões a gente vai pensar aqui nesse módulo. Por que será que há tanta perseguição à disciplina como filosofia, sociologia, literatura, educação artística? São aí disciplinas que nos levam a pensar na realidade em que estamos inseridos. Se nós começarmos a pensar na questão política, social, econômica, religiosa, será que as coisas realmente continuariam do jeito como estão? Bem, isso aí é uma questão a ser pensada, né? Na nossa apostila está trazendo assim, gente, a educação dentro de uma sociedade, ela não se manifesta como um fim em si mesmo. Ou seja, a gente não tem uma disciplina dentro do currículo escolar só para ela estar ocupando ali um tempo semanal. Não, ela precisa ser assim, ó, até grifei ali como um instrumento ou de manutenção ou de transformação social. Então, gente, olha só, preste atenção que isso aqui é importante. Ou a educação ela vai servir como um meio de manutenção da sociedade, ou seja, deixar as coisas como estão, preparar os alunos só para ali
ocupar o seu papel social previamente estabelecido aí pelo sistema capitalista, por exemplo, ou a gente vai ver ali a educação como um instrumento de transformação social, onde as pessoas vão lutar por algo melhor, transformar a sociedade, né? Assim sendo, a filosofia, né, ela necessita de pressupostos, de conceitos que fundamentem e orientem os seus caminhos. Se a gente concebe que a filosofia, assim como a sociologia, ela não deve ser um fim em si mesmo, a gente tem que pensar como que ela vai ser aplicada no dia a dia das escolas. A filosofia ela vai fornecer à educação uma reflexão sobre a sociedade na qual está situada, sobre o educando, o educador e para onde esses elementos podem caminhar. Então, a filosofia vai fazer a gente pensar na gente, no outro e na sociedade que estamos inseridos. A filosofia vai ver aquilo que tá bom e aquilo que talvez não esteja. E vai pensar e propor aí o que a gente precisa fazer para melhorar, para mudar, para transformar a realidade a qual nós estamos inseridos, tá? O educando quem é, o que deve ser, né? Qual o seu papel no mundo? Você já parou para pensar que quando você está estudando ali filosofia, sociologia, você tem que pensar o papel do educando, ou seja, o papel do aluno. Ele precisa entender quem ele é, qual deve ser, né? Quem ele deve ser, qual o papel que ele deve ocupar no mundo. Olha que interessante. Será que as nossas aulas elas vão fazer isso, essa influência? Exercer essa influência no aluno, dele perguntar quem eu sou? Né? Quem eu devo ser? Qual o meu papel no mundo? O que eu posso fazer para transformar, né? E o educador, né? O professor ele também tem que saber quem ele é. Ele também tem que compreender qual o papel dele no mundo, né? Dentro da sociedade. O que é a sociedade? O que se pretende dentro dessa sociedade? Qual deve ser a finalidade da sua ação pedagógica, porque senão a gente está indo para a escola só para cumprir carga horária e ganhar o dinheiro, né? E a gente sabe que ser professor tá atrelado ali a um dom, né? Muito mais do que uma profissão, muito mais do que uma tarefa. Grifei aí, gente, em vermelhinho, tá na apostila de vocês. A filosofia propõe questionar a interpretação do mundo que temos e procura aí buscar novos sentidos e novas interpretações de acordo com novos anseios que possam ser detectados, tá? No seio da vida humana. Educação como transformação da sociedade. Como que a gente pode enxergar a educação como um instrumento de transformação? Trouxe esse quadrinho aí para a gente refletir, tá? O que é concepção de sociedade? Sociedade ela é definida a partir de próprios, né, condicionantes históricos e sociais. Ou seja, a sociedade, dentro da sociedade, nós somos condicionados historicamente e socialmente. Por meio do quê? Por meio da cultura, por meio da política vigente, por meio da economia, na classe social em que nós nascemos e por aí vai. Nós somos condicionados, né, dentro da sociedade. Agora, qual o instrumento da educação? Qual a concepção que nós temos aí da educação? A educação ela pode ser de duas formas. Ou ela pode ser reprodutora do sistema, ou seja, fazer com que o aluno apenas reproduza aquilo que ele já é, ou ele pode fazer com que o aluno ele seja um crítico da ordem social vigente, ou seja, pode fazer com que ele seja uma pessoa que vai analisar a sociedade que ele está naquele momento. Papel da educação, gente. A educação ela tem um papel de mediar tanto os projetos que vão conservar a sociedade como elas estão, quanto pode aí mediar projetos de transformação. Como que a gente vai transformar a sociedade? Trazendo o nosso aluno para a posição de ser um aluno ativo, um aluno crítico, um aluno reflexivo, tá? Características, tá? Recusa-se tanto ao otimismo ilusório quanto ao pessimismo imobilizador. A gente não pode ficar ali na ilusão, mas a gente também não pode ficar de braços cruzados. Vai se propor aí a desvendar e utilizar das próprias contradições da sociedade para trabalhar criticamente pela sua transformação. Então, a gente só vai conseguir transformar a sociedade se a gente não ficar com ideias utópicas, né, que nunca vão ser alcançadas, mas também se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir transformar nada. Se a gente não tiver o poder aí de criticar, de refletir, muito menos, tá? Então, esse quadrinho aqui
é um quadrinho que eu trouxe, trazendo aí o que é uma educação transformadora, como a educação ela pode transformar a sociedade em que nós estamos inseridos, tá? Então vamos lá. Educação como transformação da sociedade, ponto 3 aí da nossa apostila. Não há uma pedagogia que esteja isenta de pressupostos filosóficos, tá? E trouxe até essa citação aqui, olha, de Paulo Freire, que ele vai falar assim: não existe imparcialidade na educação, tá? Todos nós somos orientados por uma base ideológica. Toda a sociedade, ela tem uma ideologia. O que é ideologia? É uma ideia que vigora ali no meio. É uma ideia religiosa, uma ideia política, uma ideia econômica, uma ideia social, uma ideia histórica. Toda a sociedade, a gente não pode ser ingênuo, né? Paulo Freire, Saviani, Libani vão falar sobre isso, que a gente não pode ser ingênuo, não há imparcialidade quando a gente fala de educação. O currículo, né? Os conteúdos que nós estudamos dentro da sociedade, eles não são neutros. Todos eles são cheios ali de questões ideológicas, tá? Aí Paulo Freire vai fazer a seguinte pergunta. Bem, que vai ter ideologia, isso é fato. Qualquer tipo de educação que for oferecida vai ter uma ideologia. A questão é, sua base ideológica, ela vai ser inclusiva ou ela vai ser excludente? Inclusiva vai ali abranger todas as pessoas dentro da sociedade, ou ela vai ser excludente, vai escolher quais as pessoas da sociedade vão ter acesso àquela educação diferenciada e quais vão estar ali só para reproduzir, tá? Então, gente, é possível compreender a educação dentro da sociedade com seus determinantes e condicionantes. Aquilo que vai determinar como a sociedade é e aquilo que vai condicionar as pessoas que estão dentro da sociedade. Mas com a possibilidade aí de trabalhar pela sua democratização. O que é democratização? É a possibilidade da participação coletiva, a participação de todos. Mas a democratização, gente, não é só você dar oportunidade para todo mundo participar, mas você dar condições igualitárias, das pessoas participarem de maneira igual. Não adianta você colocar uma pessoa para participar se ela não tem conhecimento daquilo que ela vai estar participando, tá? E a educação, a gente tem lá, né, as 3 finalidades que estão lá na Constituição Federal, lá na nossa LDB e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, vai falar que a educação ela serve como ali um instrumento, né, de formação cidadã. Então, a educação ela tá atrelada aí na questão de preparar esse sujeito para ser aí uma pessoa que vá praticar a democracia, tá? Para tanto, gente, é importante interpretar a educação como uma instância dialética, né? Ou seja, que vai ter 2 lados, vai existir ali perguntas a serem feitas, tá? Que serve a um projeto, a um modelo, a um ideal de sociedade. Ela trabalha para realizar esse projeto na prática. Assim, se o projeto for conservador, medeia a conservação. Contudo, se o projeto for transformador, vai mediar o quê? A transformação, tá? Não adianta você ter ali um projeto conservador e esperar a transformação. Assim como não adianta você ter ali um projeto que seja transformador e não transformar, tá? Se o projeto for autoritário, vai realizar o quê? Atividades autoritárias. Se for democrático, vai ter ali a realização do quê? Da democracia. A gente precisa de ver o que nós queremos, tá? Se a gente for pensar aí, gente, do ponto de vista prático, tá? Trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade. O que é seletividade? É selecionar. Uns são selecionados, outros são excluídos, são marginalizados. Então, luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. A gente sabe, isso daí não é mentira, né? Todo mundo é de conhecimento geral aí, né? Que existem vários tipos de educação. E, infelizmente, a educação que hoje, né, há muito tempo, não só hoje, é oferecida aí, né, para as camadas populares, é uma educação que seleciona, vai fazer uma marginalização. O que é marginalização? Colocar as pessoas à parte, vai estar discriminando, vai estar rebaixando elas dentro da sociedade, onde elas continuam ali sendo cada vez mais inferiores em detrimento de outras classes sociais que são chamadas aí as classes privilegiadas, tá?
Portanto, gente, lutar contra a marginalidade através da escola significa enganjar no esforço para garantir aos trabalhadores o ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais, né? Eu sei que o momento pode ser difícil, mas o que nós podemos fazer dentro das nossas condições para garantir a essas pessoas um ensino de qualidade, né? Logicamente que as coisas não são fáceis, mas o professor também não pode cruzar os braços. Nós vemos muitos profissionais da área da educação que estão aí cruzando os braços. A situação tá difícil, vai ficar assim mesmo, eu não vou fazer nada. Então a gente tem que repensar em nossas atitudes. O papel de uma teoria crítica da educação é dar substância concreta a essa bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses dominantes, tá? Isso aí é uma citação aí de Saviani. A educação, como transformadora da sociedade, ela se recusa tanto ao otimismo ilusório, a gente viu isso, né, no slide anterior, quanto ao pessimismo imobilizador. A gente não pode ser pessimista, não, tá tudo assim, vai ficar assim mesmo. E também nós não podemos criar ilusões, né? Fazer projetos que a gente não pode ali conseguir realizar, pelo menos não no momento, tá? Por isso pressupõe, né, compreender que a educação, dentro de seus condicionantes, né, e agir estrategicamente para sua transformação. Propõe-se, então, aí desvendar e utilizar das próprias contradições da sociedade para trabalhar criticamente pela sua transformação. Eu grifei essa palavrinha aí, até coloquei ela um pouco maior, ela está na nossa apostila, para você refletir. Quando nós não pensamos, nós somos pensados e dirigidos por outros. É assim que está acontecendo. Quando você retira aí do currículo escolar disciplinas que vai fazer com que o nosso aluno pense, nós estamos colocando ali futuros cidadãos apenas reprodutores que nunca vão pensar e vão apenas ser pensados e dirigidos por outros. Trouxe essa charge aí para você analisar. Você está cercado de ignorantes. Tem uma pessoa ali estudando com um livro na mão, aí as pessoas estão ali com o alto-falante. Você está cercado de ignorantes. Saia deste livro com as mãos para cima. Será que não é assim que a nossa sociedade tem feito? Colocado as pessoas aí sendo obrigadas a largarem a uma educação que de fato possa transformar a vida dessa pessoa e da sociedade? Isso aí é um ponto para a gente refletir, tá? E lembre-se, quando você não se propõe a pensar, você vai ser uma pessoa que é pensada por outro, é dirigido por outro e nunca por si próprio, tá? O ponto 4 aí da nossa apostila vai falar sobre os sujeitos do processo educativo. O ser humano. Primeiro sujeito aí é o ser humano. O ser humano, ele emerge, ou seja, ele surge no modo de ser dentro de um conjunto de relações sociais. Suas ações, suas reações, os modos como o ser humano age, as condutas normatizadas, ou seja, o conjunto de normas, né, que nós seguimos ali dentro de uma sociedade, as censuras, né, as convivências sadias ou neuróticas, porque nós sabemos que existem convivências sadias e neuróticas dentro da sociedade, as relações de trabalho e de consumo, e por aí são várias, tá? Que vão constituir aí a prática social e historicamente o ser humano. Então, o ser humano, ele é o conjunto de todas as relações que se estabelece dentro do meio onde ele vive, tá? O ser humano é prático, ou seja, ele é resultado da vida prática, pois é através da ação que modifica o ambiente, tornando-o satisfatório às suas necessidades. E enquanto o ser humano transforma a realidade, ele vai começar a construir a si mesmo. Porque enquanto nós estamos ali agindo, existindo e agindo na sociedade, nós estamos nos construindo, né? Aí no seio das relações sociais determinadas. Então aí o ser humano, gente, é social. Por isso aí que a gente vai ouvir tantas pessoas, como por exemplo Paulo Freire, falando que o ser humano é um ser social, porque ele age, ele recebe na influência, mas ele também age, ele transforma também, né? Na medida em que ele vive e sobrevive socialmente. A sua prática é dimensionada por relações com os outros, tá? O ser humano é histórico, uma vez que suas características não são fixas nem externas,
mas determinadas pelo tempo que passa a ser constituído a si mesmo. O ser humano, ele modifica conforme ele vai aí se desenvolvendo em questão de idade, de maturidade, mas também de tempo histórico. Se você pegar o ser humano há 40 anos atrás, você vai reparar que os seus pensamentos, seus conjuntos de crenças, modo de agir mudaram bastante, não é verdade? Então, isso aí é resultado de que o ser humano é um ser histórico, nós estamos em constante transformação, ok? Em síntese, o ser humano é ativo, vive determinadas relações sociais de produção num determinado momento do tempo, tá? Como consequência disso, cada ser humano é propriamente conjunto das relações sociais que vive de forma prática, social e histórica. Ou seja, cada pessoa, se você for analisar cada pessoa, você vai ver que cada uma tem um resultado da sociedade que está inserida, da história que ele recebeu ou que ele vive, né? Do conjunto de cultura que ele é influenciado pela sua religião e por aí vai. O ser humano, ele se torna propriamente humano na medida em que, conjuntamente com outros seres humanos, pela ação, modifica o mundo externo conforme as suas necessidades ao tempo. E aí ele vai se construindo. Por que o homem foi mudando conforme foi passando o tempo? Porque houve uma necessidade de mudança, senão ele não iria mudar. Por que o homem de amanhã vai ser diferente do homem de hoje? Porque as coisas como estão na nossa sociedade hoje não estão satisfatórias. O homem, ele busca sempre aí a modificação do ambiente onde ele está inserido, tá? Assim, enquanto ele humaniza a natureza pelo seu trabalho, humaniza-se a si mesmo, educador e educando como seres individuais e sociais ao mesmo tempo, constituídos na trama contraditória de consciência crítica e alienação. Ou seja, ora vai ter aí pessoas lutando pela consciência crítica, ora vai ter pessoas lutando aí pela alienação das pessoas. Dentro do quê? Dentro do projeto educativo. Tem pessoas que dentro desse processo educativo, do projeto educação, vai buscar aí a consciência crítica dos seus alunos, e outros vão buscar o que? A alienação dos alunos, porque os alunos, eles são futuros cidadãos da sociedade, já são cidadãos, né? Eles votam, eles trabalham, enfim. Então, eles são sujeitos da história na medida em que a constroem ao lado de outros seres humanos num contexto socialmente definido, tá? Eu trouxe aqui para vocês essa explicação, o que é sujeitos históricos. Porque a gente fica assim, meu Deus, o que é sujeito histórico? Se eu trouxe esse significado aí, talvez vai ficar mais fácil para você. E trouxe, inclusive, essa imagem aqui da Tarsila do Amaral, onde ela coloca ali uma crítica, né, à evolução industrial, que coloca as pessoas, você não consegue ver diferença nenhuma, você parece que todo mundo é igual, parece que ali é uma massa de manobra, né, e isso é uma crítica. Olha aí, sujeitos históricos, o que é? Se você for parar para pensar, por muito tempo, a gente acreditava, né, que os sujeitos históricos fossem somente as pessoas que eram consideradas importantes. Quem era importante na sociedade? Eram os reis, os generais, os políticos, as pessoas que, entre aspas, se destacavam na sociedade. Nessa época, né, para ser sincero, até hoje muitas pessoas pensam assim, né? Acreditavam-se que somente essas pessoas, esses personagens de destaque, eram eles que determinavam os rumos da história. Só que nas últimas décadas, os historiadores, os professores, os pedagogos, várias pessoas, os filósofos, os sociólogos, várias pessoas, né, vários profissionais estão aí lutando para mudar essa ideia. E a gente começou a passar aí a considerar sujeito histórico toda pessoa que individualmente ou em grupo participa desse processo histórico. Quem foi que promoveu aí as revoluções industriais? Foram os grandes nomes? Não, foi cada pessoa ali que trabalhou dentro daquela indústria, né? Cada pessoa que sofreu, que tá ali construindo a história na qual vivemos, tá? Isso é sujeito histórico. Como surgiu a sociologia, nós já estudamos um pouquinho sobre isso na semana passada, né? No comecinho da apostila fala um pouco sobre isso. A sociologia, ela surge aí como uma ciência que tenta explicar a vida dentro do quê? Da sociedade. Ela nasce ali de uma mudança radical da sociedade. Que mudança radical foi essa? Né? A gente viu ali que houve 2 eventos, né? Que podem ser considerados ali grandes mudanças sociais, que foi a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Vocês, inclusive, fizeram um questionário sobre isso. Resultando aí
a um novo sistema econômico, político e social chamado capitalismo, tá? No século XVIII, né, foi marcado por transformações, fazendo o homem analisar a sociedade, um novo objeto de estudo, porque a sociedade estava totalmente modificada. Essa situação ela foi gerada pelas revoluções industriais e francesas, que mudaram completamente o curso que a sociedade estava tomando naquela época, né? A Revolução Industrial, a gente viu lá, por exemplo, ela representou a consolidação do capitalismo, uma nova forma de viver, né? A destruição de costumes e instituições, a automação, o aumento de suicídios, da prostituição e violência, a formação de uma nova classe social chamada proletariado e por aí vai. Essas novas exigências da Revolução Industrial vão paulatinamente modificando o pensamento, por exemplo, moderno, né? Que vai se tornando racional, buscando cada vez mais a razão, a sabedoria e também sim, ciência, né? Científico, substituindo as explicações que outrora eram teológicas, ou seja, buscava ali apenas a explicação de Deus, né, da religião, filosóficas e até mesmo do senso comum. A Revolução Francesa, né, encontrou-se aí filósofos a fim de transformar a sociedade, iluministas que também objetivavam demonstrar a irracionalidade e as injustiças de algumas instituições, que pregavam aí a liberdade e a igualdade dos indivíduos, mas que, na verdade, descobriu aí mais tarde que esses indivíduos, essas instituições, elas eram falsos dogmas, pregavam falsas doutrinas aí para escravizar as pessoas, né? Esse cenário da Revolução Francesa leva à constituição de um estudo científico da sociedade. Contra a Revolução, lógico que houve um movimento contra, né? Pensadores tentaram aí organizar a sociedade estabelecendo ordem, conhecendo as leis que regem os fatos sociais. Era aí o positivismo surgindo e com ele a instituição da ciência e da sociedade. Tal movimento revalorizou certas instituições, tá? Que a Revolução Francesa tentou destruir e criou uma física social criada aí por Comte, tá? Auguste Comte, pai da sociologia. Outro pensador que foi o que mais se destacou, e principalmente na filosofia da educação, é Émile Durkheim, né? Que tornou-se o grande teórico dessa nova ciência, se esforçando para emancipá-la como disciplina científica. Aí nós temos aí na sociologia da educação essas três figuras aqui em cima que se destacam, que é Max Weber, Karl Marx e Émile Durkheim, tá? A sociologia da educação ela é uma disciplina que vai estudar tanto os processos sociais do ensino e da aprendizagem, ou seja, vai entender o porquê que a sociedade escolhe aquele processo social para ensinar né, os membros que compõem aquela sociedade e por que existe aquela relação de aprendizagem, tá? Então, tanto os processos institucionais e organizações nos quais a sociedade se baseia para promover a educação a seus integrantes, né, como as relações sociais que marcam o desenvolvimento desse indivíduo nesse processo são analisados por essa disciplina. Então, a sociologia da educação ela vai se ater ali ao estudo da instituição, vai estudar ali a sociedade e vai estudar que tipo de educação essa sociedade está aí querendo transmitir para esses indivíduos. Aqui embaixo vai falar, né, que a sociologia é vertente, sociologia da educação, né, ela surge ali como uma vertente da sociologia que vai estudar ali a realidade socioeducacional, tá? E os processos educacionais de educação. Vai ter ali como fundadores Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber. Lembrando que Émile Durkheim ele vai ser o primeiro a ter uma sociologia da educação sistematizada. Ele vai ter a obra ali, Educação e Sociologia, a evolução pedagógica na França e educação moral, tá? Aqui nós ainda temos algumas coisinhas da nossa apostila para a gente estar lendo. Eu vou ler aqui com vocês, que vocês sabem que eu faço questão de ler toda a apostila com vocês, tá? Dúvidas nessas partes, vocês podem estar me procurando aí no bate-papo da plataforma. Vamos lá. A sociologia da educação, ela oportuniza aos seus pesquisadores e estudiosos compreender a educação, compreender que a educação se dá no contexto de uma sociedade, que por sua vez é também resultante da educação.
Ela também vai oportunizar, compreender e caracterizar a inter-relação ser humano, sociedade e educação à luz de diferentes teorias sociológicas, tá? A Associação Internacional de Sociologia possui o Comitê de Pesquisas em Sociologia de Educação desde 1971. Esse ponto aqui, gente, vocês vão reparar que nós vamos ter um material extra falando sobre ele. Vai cair na prova, tá? No Brasil, um dos pioneiros na sociologia da educação foi Fernando Azevedo, signatário do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, né? Que é da educação, em 1932. Então, você pode já estar aí pesquisando, procurando o entendimento do que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação, também conhecido aí como Manifesto dos Pioneiros da Educação, da Escola Nova, perdão, em 1932, tá bom? Esse manifesto, já adiantando, ele luta ali por uma reforma do ensino. Eles lutavam ali por uma educação pública, igualitária, laica, enfim, que fosse para todos, abrangesse a liberdade e a transformação da nossa sociedade. O estudo de sociedade culturalmente diferente oferece ferramentas importantes nessa análise, tá? O conhecimento de como diferentes culturas se reproduzem e educam seus indivíduos permite aí uma aproximação dos processos mais estruturais que compõem a educação de uma forma mais ampla. A sociologia da educação é a extensão da sociologia que estuda a realidade socioeducacional. Oportuniza aos pesquisadores compreender que a educação se dá no contexto da sociedade e não apenas na sala de aula, caracterizando a relação que há entre o ser humano, sociedade e educação através de diferentes teorias filosóficas, tá? Segundo Emily Durkheim, a sociologia da educação ela serviria aí para os futuros professores para uma nova moral laica, ou seja, separado das questões religiosas, racionalista porque busca a razão, a ciência, sem a influência religiosa, tá? A sociologia da educação ela começou a se consolidar por Marx e Engels, lá do marxismo, né? Aquelas ideias de igualdade social. Como pensamento sobre as sociedades de seu tempo, criando uma relação de educação e produção. As concepções deles têm como início ali a Revolução Industrial, criando a educação politécnica que combina a instituição escolar com o trabalho produtivo. Ou seja, era aquela educação que era oferecida apenas para as pessoas se prepararem para trabalhar nas indústrias, tá? Acreditava ali que dessa relação nasceria uma das mais poderosos meios aí de transformação social. Em suma, gente, a sociologia ela foi criada pela necessidade do sistema capitalista, fazendo a junção do conhecimento ao trabalho, para assim ter uma obtenção de maior lucro no trabalho na produção, porque a educação ela servia para atender o mercado capital, tá? A importância da sociologia para os futuros docentes está especialmente em fornecer-lhes instrumentos para análise da sociedade, ajudá-los a pensar o lugar da educação na ordem social e compreender as vinculações da educação com outras instituições, como, por exemplo, a vinculação da educação com a família, a vinculação da educação com a comunidade, a vinculação da educação com as igrejas e dentre outros segmentos aí da sociedade, tá? Isso significa tornar mais claros os horizontes de sua prática profissional e a relação dela com a sociedade histórica atualmente, tá? Aqui a gente finaliza esse vídeo dessa segunda aula e agora você vai estar aí junto comigo realizando as atividades de hoje, tá? Um grande beijo, não deixem de estudar. Semana que vem, né, nosso próximo encontro. Terceira aula, não esqueçam de estar colocando ali seus trabalhos dentro da pasta referente aos trabalhos de conclusão de módulo, tá? Um grande beijo, até a próxima!